olhando lá para o cenário dos Estados Unidos. Eu chamo agora o William Castro Alves, economista e estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem, Will? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você por aí. Fala, Muriel, bom dia. Gostei da camisa azul de hoje, para contrastar com o mercado em vermelho. Você viu só? É isso. Eles escolheram de propósito para tentar dar uma animada aí nesse mercado, né? Agora, quero te ouvir, Will, sobre esse cenário também. Porque a gente está repercutindo um cenário de PIB e esse PCE, então, que veio mais ou menos dentro do esperado, mas acho que a gente pode começar pelo PIB, que deu uma surpreendida, né? De que forma você avalia o PIB que veio agora desses primeiros 3 meses para o mês agora para esses 3 primeiros meses de 2025, levando em consideração que a gente está olhando para um PIB que é o pior aí desde 2022? Boa, realmente comentar, né, porque é o PIB da maior economia do mundo e, obviamente, que se a maior economia do mundo desacelera no mundo, né, a gente fala muito da briga entre Estados Unidos e China, afeta aqui os Estados Unidos e já está afetando. Esse é o reflexo disso, né? Em que pé que afetou nesse primeiro trimestre? A gente está olhando ali o dado de janeiro, fevereiro e março. Como que foi a economia americana de janeiro, fevereiro e março? Mostrou uma contração. Por quê? Porque os consumidores pararam de consumir? Não, não foi tanto isso. Porque as empresas pararam de investir também? Não, não foi tanto isso. É que quando você analisa e a forma de cálculo do PIB, né, a função de cálculo do PIB, ela leva em consideração a parte do consumo das famílias, os investimentos das empresas, os gastos do governo. E se tem um outro vetor ali que é de exportações e importações. Se o país vende bastante para fora, isso acaba ajudando o PIB. Se ele compra muito de fora, isso acaba contraindo, ele entra com um sinal negativo nessa equação do PIB. Saindo do economês e do matematiquês, digamos assim, você viu ali o consumo desacelerando, normal, investimentos, mas em geral, assim, o que realmente afetou este PIB e que mostrou um PIB negativo foi porque você teve um salto das importações. Então, em janeiro, fevereiro e março, as empresas tentaram se antecipar ao anúncio das tarifas e compraram muito do exterior, sejam insumos, sejam produtos finais. Para a gente ter uma ideia, a importação, né, o volume de importação cresceu 41,3% neste primeiro trimestre, sendo 51% de crescimento, especialmente para bens, para produtos finais, né? Então, é um aumento muito grande que fez e que explica esse PIB negativo, né? Porque, de novo, as importações entram como um vetor negativo na equação do PIB. Não quer dizer que a economia parou, que a economia se contraiu, mas que houve uma preparação para essas tarifas que foram aplicadas. Não estou aqui dizendo que é bom, obviamente que o PIB foi uma leitura negativa, e esse é um ponto importante, e olhando à frente, esse cenário continua adverso, porque se a gente pensar, né, as tarifas elas não foram resolvidas, elas foram implementadas, especialmente sobre China, né, você teve 90 dias ali de espaço para negociação com os outros países, mas sobre China já foi implementado, e quando a gente olha todos os dados que mostram atividades portuárias em Los Angeles, o tráfego marítimo já caiu bastante. Uma mercadoria demora 30 dias para sair da China e chegar nos Estados Unidos, então tarifas foram implementadas ali na China no início de abril, e agora você começa a ter uma atividade cada vez menor nos portos em Los Angeles, consequentemente menos transporte de atividade de produtos dentro dos Estados Unidos, e a gente antevê que a atividade econômica ela deve continuar demonstrando uma desaceleração aí em abril também, mas o dado que saiu foi o dado do PIB do primeiro trimestre. Perfeito, muito bem lembrado. E aí, olhando para esse cenário também, Will, eu estou de olho aqui em como é que estão se comportando as bolsas americanas e a gente está de olho aqui em que S&P 500 agora está diminuindo a queda, 1,85, 1,82% agora de queda. Dow Jones também diminuiu, Nasdaq está diminuindo mais ou menos. De que forma que você avalia, então, esse cenário depois desses dados do PCE que acabaram vindo dentro do consenso, né? A gente teve alguns dias positivos com a bolsa recuperando. Eu acho que aquela expectativa de que a gente tivesse algum anúncio, algum deal, para tentar acalmar um pouco o cenário em relação às tarifas.
acabou que não aconteceu. A gente teve um discurso mais aguerrido de novo do Donald Trump batendo na China ontem em Detroit, é, não diria comemoração, né, mas marcando ali os seus 100 dias de governo. Então a gente já começou com esse humor mais negativo no dia de hoje. Aí vem um dado de PIB bem mais fraco que o esperado. Junto com o PIB, você tem o deflator, que a gente chama do PIB, né, que mede os preços, a forma de você medir, né, o PIB. E esse deflator, né, é um indicador de inflação, ele veio um pouco acima do esperado. Will, eu vou ter que te PSIC... interromper rapidinho, porque a Haddad, nesse momento, está falando com os jornalistas. Vamos ouvir o que o ministro está falando. De transformação ecológica, que foi uma conversa de... Ministro, sobre os recentes casos das fraudes no INSS, tem algum planejamento de ressarcimento pelos cofres públicos? Não, estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem numa etapa subsequente para tratar desse assunto. Ainda, essa questão ainda está no âmbito da CGU. O secretário Seron disse ontem... O Vinícius, inclusive, esteve comigo aqui ontem falando disso. O secretário Seron chegou a dizer que poderia ser possível utilizar o orçamento federal para poder realocar de algumas áreas para o ressarcimento de aposentados e pensionistas. Você acha que isso seria possível? A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Mas nós vamos... Já sabemos quando estaria formatada? Oi? Já sabemos quando estaria formatada? Até ontem não estava. Não é? Isso depende especialmente da... Primeiro da apuração do que de fato não foi autorizado, em termos de ter a certeza do que não foi autorizado, tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, que foram formalizadas, mas há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. E o objetivo é ressarcir, então, essas pessoas prejudicadas? Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Só uma última dúvida. A LDO indica fim do espaço fiscal em 27. Os senhores vão fazer novos cortes de gasto para manter o arcabouço ou vai ter que ser feita uma nova reforma fiscal? A cada ano nós estamos fazendo alterações na legislação, inclusive constitucional e infraconstitucional, para fortalecer o arcabouço fiscal. Então, a cada etapa que isso se fizer necessário, nós vamos atuar. Então, pois não? O senhor vai para os Estados Unidos. Por que não aproveitar e ter algum diálogo sobre as tarifas com algumas autoridades americanas? Nós estamos estabelecendo relação lá com o secretário do Tesouro para uma reunião breve, né? Ela não está agendada ainda. O evento que eu vou é na Califórnia, que é a Milken Global Conference. Eu creio que será difícil nessa viagem fazer uma reunião presencial, mas já recebi retorno do secretário de Estado de que ele está disponível para um encontro. Recebi hoje. Mas o encontro numa próxima viagem, ministro, ou nessa? Não, que pode ser até virtual, não necessariamente presencial. Mas eu recebi o retorno de que ele tem interesse em iniciar um diálogo com o Brasil, ele pessoalmente. Vai ter algum pleito em relação a algum produto específico? A parte comercial está sendo conduzida pelo MIDIC, né? Mas nós temos muitos assuntos a tratar com o secretário do Tesouro, que já era da agenda da Fazenda quando a Janet Yellen era secretária, e desde a posse do Trump ainda não houve um primeiro contato, né, do Bassett, né? Então nós vamos receber hoje o retorno de que ele tem interesse num diálogo nos próximos dias. Acredito que na Califórnia não vai ser o momento de fazer. Mas não se falaria de tarifas, então? Podemos até falar, mas aí quem conduz a negociação de tarifa nesse momento é o vice-presidente. Obrigada, gente. Ele tem que o guidance está mantido. Que o governo... Que o quê? O guidance da taxa de juros está mantido, né? A elevação. Queria saber como o Ministério está esperando uma nova aumento do novo... Vamos aguardar.
Tá bem? Ministro, e as mudanças no PAT, na regulamentação da alimentação, não vão sair agora, 1º de maio? Mas está na Casa Civil, a data, eu não sei se o presidente já estabeleceu, né? Mas as diretrizes já estão estabelecidas pela Fazenda e pelo Trabalho, a coisa deve caminhar. A Fazenda participa do grupo de trabalho e deu aval às ideias que estão contidas na minuta de decreto. Interoperabilidade, a questão da portabilidade... Nesse momento são 2 temas, eu não vou adiantar porque vai ser anunciado pelo ministro Marinho, mas são temas relativos aos custos de intermediação. Tá certo. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu. Tá, então, gente, o ministro Fernando Haddad, neste momento, falando com jornalistas... Vamos tentar ouvir de novo rapidinho? Ah, não, ele falou rapidamente, então, porque é isso, a gente vai tentando espremer o máximo possível de alguma fala do ministro Fernando Haddad neste momento. Ele que, inclusive, disse que vai falar com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre as tarifas, mas tarifas especificamente quem vai lidar é o vice-presidente Geraldo Alckmin, como ele já tem feito, inclusive, nas negociações. Vou chamar o William Castro Alves, o Will, que segue com a gente por aqui. E, antes de mais nada, Will, quero continuar te ouvindo, porque acabei te interrompendo para a gente ouvir a fala do ministro. Claro, não, tranquilo. Eu já nem lembro, teve tanto dado que saiu hoje, teve PCI, teve emprego, teve PIB. Eu comecei puxando para a gente trazer um pouco da repercussão do mercado, logo depois agora dos dados do PCI, porque o PCI saiu agora 11 horas da manhã e a gente está vendo pelo menos uma diminuição aí nessa queda. A gente está vendo o mercado realmente no vermelho praticamente aí pelo menos a manhã toda. E, pelo menos por enquanto, deu uma diminuída, pelo menos nessa queda, ainda que a queda continue forte, né? Queria saber um pouco mais sobre essa sua avaliação. Marginal, acho que sim, o dia está com tom negativo mesmo. O PCI acabou vindo ali praticamente em linha com o esperado e você revisou o dado anterior, né? O PCI que foi divulgado foi o de março, tá? Assim, o que, assim, tentando fazer um grande resumo, né? O cenário que você tem aqui nos Estados Unidos é de uma incerteza ainda muito elevada, os indicadores de confiança estão muito depreciados, tanto para o consumidor quanto para as empresas. Isso tende, obviamente, a impactar na atividade econômica, que não comentei, você já teve uma contração muito forte nos portos aqui nos Estados Unidos, e isso tende a bater na atividade nos próximos meses, tá? Então, você está começando a ver a questão das tarifas deixando de ser somente expectativas e, de fato, entrando nos números, tá? Obviamente que esse cenário acaba sendo um cenário binário, porque se amanhã Trump e China milagrosamente chegam, né? Os Estados Unidos e China milagrosamente chegam a um acordo, muda completamente de figura, por mais que você vá ainda ter números ruins acontecendo na economia. Enquanto isso não acontece, você fica só com a realidade desses números mais fracos, né, de uma atividade mais fraca. Esse cenário também pode ser aliviado com acordos bilaterais, né? Os Estados Unidos vem falando muito em acordo com o Japão, com Coreia, com Índia, que estaria bem avançado nisso, mas ainda não teve nada de concreto. Poderia ser atenuado com esses acordos, e enquanto esses acordos não saem, como eu falei, você fica com a realidade de dados que são ruins, que são pesados, e aí só aumenta aquela expectativa, né, da chamada put do Fed, né? Ou seja, de que o Fed vai intervir, que o Fed vai, de alguma forma, com os seus instrumentos limitados, que são, né, de juros, essencialmente, e de liquidez de mercado, tentar desacelerar essa desaceleração, com perdão da palavra, né? Com perdão da redundância aqui, né? Mas tentar segurar um pouco essa desaceleração, afrouxando as condições de crédito. Acho muito pouco provável que isso aconteça em maio. A gente tem uma reunião agora no meio de maio, mas aumentam bastante, né, as possibilidades ou as expectativas. O mercado tende a especular com junho, ainda que os dados de inflação não demonstrem essa realidade. E aquele cenário que eu já comentei aqui algumas vezes contigo de stagflation parece ser o cenário hoje cada vez mais vigente ou possível aqui nos Estados Unidos.
Perfeito, é um ponto importante. E aí eu queria até que você analisasse a fala de Donald Trump, que saiu faz 1 hora praticamente, quando saíram os dados do PIB. Eu vou até dar um zoom aqui para que a gente consiga ler juntos. Ele fala que o mercado é do Joe Biden, não é de Donald Trump. Ele fala que ele não assumiu até janeiro, até o dia 20 de janeiro, e que as tarifas vão começar a funcionar, a entrar em vigor logo. E aí as companhias já estão começando a se mudar para os Estados Unidos num número recorde. Donald Trump fala que o país vai estourar realmente e que eles vão se livrar do que restou ali do Joe Biden, da política dele. E aí ele fala que isso vai demorar um tempo e que não tem nada a ver com as tarifas. E ele falou que Joe Biden deixou os americanos com números ruins, mas quando começar, então, a funcionar tudo, aí sim vai ser como nenhum outro. E aí ele coloca, inclusive, ali em caixa alta, ali fala, fique paciente. Então, tenha paciência, é basicamente o que o Donald Trump está falando aí para os norte-americanos, logo depois do resultado do PIB, que veio um pouquinho pior do que o projetado. E aí eu queria saber a sua percepção diante dessa fala. Ele não cita especificamente aí o PIB, mas eu queria te ouvir, porque claramente é um recado a esse número aí do PIB, né? Não, com certeza, né? O Trump, ele sabe que o remédio é amargo, ele sabe que a economia está desacelerando. Óbvio, tem resquícios ainda do Joe Biden e também o Trump foi eleito com uma plataforma que se propôs a executar diversas mudanças na economia para tentar corrigir distorções. O Scott Bessent sempre fala isso e, obviamente, esse remédio amargo ele gera um impacto no curto prazo. Brincadeiras à parte, talvez o Trump tenha visto meu post no Instagram, né? Brincadeira. Mas é porque ontem eu usei exatamente a música do Guns N' Roses para falar um pouco sobre isso, né? Sobre o mercado de ações. Por quê? Porque a gente está próximo de acabar, né? O mês de abril, acaba hoje, né? Mas até ontem, né, dia 29 de abril, um dia antes da gente acabar o mês, a gente estava com o S&P praticamente no 0 a 0, 1% de queda no mês de abril, né? Parece meio doido pensar nisso, né? Mas porque a gente viu fortes quedas e tanta volatilidade em abril, né? Parece que a gente viveu alguns anos, né, em 30 dias. Mas até ontem o S&P estava com 1% de queda, deve fechar, bom, hoje está caindo mais 1,5%, então ao longo dos 30 dias de abril, apesar de muita volatilidade, o S&P chegou a cair 15 durante o mês, subiu 15 também durante o mês, deve acabar aí encerrando o mês aí com 2,5% de queda, não é nada absurdo, é ruim, mas não é nada absurdo. E nisso eu concordo com o Trump, assim, de que tem que ter um pouco de paciência, tá? Essas coisas demoram e no curto prazo vão realmente impactar negativamente a economia. O Scott Bessent já tinha comentado isso, né, que ele até citou o exemplo de 2008, né, falou, talvez se você tivesse correções e controles maiores na economia em 2006 e 2007, os Estados Unidos não teriam passado por 2008, por exemplo. Ele chegou a usar essa expressão, né? A gente não sabe, não tem como falar sobre futuro, né, mas de fato, essa administração ela se propõe a corrigir certas distorções e, obviamente, que vai errar também fazendo isso, e a questão das tarifas pode ser extremamente questionável, mas ela, de fato, está tendo um remédio amargo e afetando negativamente, neste curto prazo, a economia e os mercados americanos. De novo, é um cenário binário, porque se amanhã ou depois fecha um acordo, começa uma relativização, né, dessa relação tensa, começa a diminuir essa relação tensa com China ou, eventualmente, acordos comerciais com outros países, mesmo com números ruins, talvez a gente vê os mercados reagindo. Então, é nesse cenário que a gente vive, da mesma forma que empresários e consumidores vivem na incerteza, a gente, mais do que ninguém, também vive aqui na incerteza em relação a tudo que vem acontecendo. Perfeito. Eu queria até atualizar com você o cenário, como é que vocês estão entendendo essas mudanças e esse vai não vai de tarifas, esse cenário em que Donald Trump de vez em quando elogia a China, elogia Xi Jinping, de vez em quando volta a fazer comentários mais pesados com relação ao que deve acontecer a essas tarifas. Como é que vocês estão encarando ainda esse cenário
a gente está de olho aí desde o começo do mês de abril, desde o dia 2 de abril, quando as tarifas começaram a ser implementadas de forma mais fortes realmente, como a gente está acompanhando, inclusive para a China, que a gente acompanhou essa intensificação ao longo do mês de abril. Mas agora que se passou já um mês, como é que você está encarando? A gente está entrando no mês de maio, estamos aí um mês praticamente aí depois das tarifas e desse sistema que a gente acabou vendo que acabou piorando bastante nas últimas semanas, principalmente aí entre o Xi Jinping e entre Donald Trump também. Como é que você está avaliando, portanto, esse cenário das tarifas? Eu acho assim, você teve muita incerteza, algumas coisas ficaram mais claras, né? Porque você tem um inimigo aí, aparentemente, né? No início saiu atirando para todos os lados, né? Você tem um inimigo que é China, né? Já está conversando com diversos outros países para fechar esses acordos bilaterais, tem que fechar, é importante. Enquanto isso não acontece, a gente fica aqui na incerteza e fica aí só com a parte negativa, né? Da incerteza e de não ter acordo com ninguém. Mas eu acho que definiu que você tem esse inimigo, que não é bom, né? Não estou dizendo que... Mas pelo menos não é contra tudo e todos, tá? Fora isso, dentro daquela ideia, e ontem até mesmo o Scott Bessent estava tentando explicar um pouco para os jornalistas o Trump, né? É tipo o Paulo Guedes, quando tentava explicar o Bolsonaro, né, no Brasil. O Bolsonaro falava uma coisa e o Paulo Guedes ia lá tentar explicar, né? O Scott Bessent tentando explicar um pouco o Trump, né? Que é um pouco dessa ideia, o The Art of the Deal, né? Ou seja, ele quer, às vezes, atingir X, só que ele vai e pede na negociação 5X, né? Porque se ele fechar com X ou 2X, tá mais do que bom para ele. Então, é um pouco dessa ideia. Vai dar certo ou não, são outros 500, a gente ainda vai ver, tá? Mas é isso que a gente tem vivido. Eu acho que só o que mudou foi do dia 2 de abril, onde teve ele com a plaquinha, com as tarifas. O que mudou houve uma certa flexibilização da Casa Branca, a busca por tentar fechar alguns acordos e a definição de um inimigo comum, né? E eu acho que talvez por isso que os mercados reagiram. Agora, para os brasileiros, né, eu acho que o mercado americano, o brasileiro está acostumado com incerteza, né? Então, acho que o brasileiro que investe aqui nos Estados Unidos, muitos deles estavam fugindo, né, das incertezas do Brasil, acabaram caindo em algumas incertezas aqui neste curto prazo. Agora, vale lembrar, vale salientar que, assim como a Bolsa praticamente deve fechar com uma leve queda em abril, o que é normal, os yields dos títulos de dívida americanos, eles também voltaram a ceder, toda aquela celeuma que se tinha, né, o mundo vendendo Treasury, não é verdade, né, o índice dólar está se estabilizando um pouco, caiu também frente ao real. E eu acho que apesar de toda essa turbulência, se você olhar a fotografia de 30 dias do mês de abril, a verdade é que o impacto nos mercados também não foi lá essas coisas, teve muito sobe e desce, né? Mas no frigir dos ovos você vai ver que teve pouca variação nessa janela de 30 dias fechada, né? Então acho que o mercado americano continuou entregando aquilo que se propõe, que é uma proposta de segurança, de reserva de valor. E vale lembrar, eu gosto sempre de lembrar, né, que a situação brasileira ela não melhorou em nada, né? A questão fiscal mesmo, o jornalista perguntou ali para o Haddad, a situação fiscal de 2027 bastante preocupante, relação dívida PIB aumentando, e isso tradicionalmente acaba estourando na moeda no Brasil, né? Então, para o investidor brasileiro, a gente continua ressaltando, cara, é uma forma de você proteger poder de compra investindo aqui fora. Muito bem, quando fechar o mês, no caso amanhã, a gente já pode combinar também o seu retorno para a gente fazer a análise também das ações desse cenário que a gente acompanhou aí dos índices norte-americanos nesse mês de vai não vai aí de tarifas. Obrigada, William Castro Alves, economista, estrategista-chefe da Avenue. Obrigada, Will. Bom dia aí para você. Obrigadão, bom dia a todos. Obrigada.